Bem-vinda, bem-vindo para mais um episódio do podcast Sorriso da Alma. E hoje eu estou em casa, eu estou no consultório e eu estou abrindo uma nova temporada, né? Depois de uns dias sem gravar, com um homem, né? Foi uma temporada das meninas e hoje é um homem maravilhoso que está aqui do meu lado, que eu tenho a honra hoje de dizer que é meu paciente e principalmente meu amigo, meu irmão, Robson Takeda. Sou muito grata porque você aceitou o convite. É assim, o Robson é dentro já de uma linha, eu queria dizer isso para você, que eu acho que eu nunca te disse isso também. Eu venho de um trabalho muito intenso com o feminino, sobretudo com o meu feminino. E dentro desse trabalho eu encontrei muitas dores ancestrais, de família, em relação ao masculino, a um estereótipo masculino, de uma certa forma opressor, um estereótipo masculino abusador muitas vezes. E dentro desse contexto todo que eu tive que eu estou ressignificando esse lado, né, de ver esse homem de uma nova forma, eu quero que você saiba que você é um desses homens que me fazem olhar e ressignificar e ver o quanto esse masculino é muito diferente do que tinha na minha memória. Então você é um exemplo para mim de um masculino saudável, de um masculino gente boa, de um masculino amoroso, espiritual. Então assim, eu quero te agradecer sempre quando a gente está junto, essa oportunidade que eu tenho de dizer, né? Caramba, esse masculino ele existe, olha que homem maravilhoso. E que todas as mulheres possam sentir isso em você, né? Ver essa pessoa assim maravilhosa que você é. Então, esse é o meu grande amigo que eu vou deixar para ele se apresentar. O Robson é médico, integrativo também, assim como eu. Então a gente vai ter um papo assim fantástico, fique aí. Você vai ter muitas novidades para entender como chegou essa união do sorriso da alma com a janela da alma. Bora lá, Robson, conta um pouquinho para as pessoas, se apresenta, por favor. É assim, Flávia, eu tô já emocionado. Com tudo que você falou, é uma condição muito, muito, muito importante. E você falou muito do masculino, né? E eu hoje tô aqui e vim falar bastante desse masculino, sabe? Porque eu sou o primeiro homem aqui, como você falou, desse caldeirão todo que você faz aqui. E é com muita honra que eu consigo estar aqui hoje, presente. É uma alegria muito grande de estar aqui para poder compartilhar essa condição, né? Porque na questão do masculino, a gente, assim, você fala assim, o homem ele tem que ser mais forte, mais duro. Só que na minha vida eu fui muito pro lado feminino já, né? Não sei se a gente já pode entrar um pouco nessa questão das energias aqui, mas eu gostaria primeiro, assim... Sim, de eu me apresentar. As pessoas saberem, né? Tá porque certo. assim, você já sai desse estereótipo, e eu acho maravilhoso, você já sai do contexto de olhar e falar assim, gente, esse rapaz, ele é oftalmologista? É isso, né? Ele é. Isso aí, então, ó, eu sou Robson, meu nome é Robson Takeda, eu sou médico oftalmo integrativo, né? A Flávia colocou aí essa união do sorriso da alma com a janela da alma. Então, hoje a minha expectativa, a minha ideia de trabalho é sempre conseguir fazer o paciente enxergar melhor, né? Tanto fisicamente, quanto as questões que estão ali nebulosas na vida dele. E para isso, eu trabalho com a questão física, né, da oftalmologia, mas toda a parte
da ortomolecular, de suplementação, de análise de exames laboratoriais, e entro nas questões de leis biológicas e enneagrama. Então, as leis biológicas, elas vão fazer com que eu olhe aquele sintoma que a pessoa está sentindo e onde que isso pode estar relacionado na história dela, né? Então, é um mapa, as leis biológicas, para olhar ali, ó, você está com esse problema físico, a gente consegue, a partir daí, entrar na história e ver aonde que um trauma psicológico gerou esse sintoma, essa forma física apresentada, né? Robson, deixa eu só explicar um pouquinho. Leis biológicas é um curso, né, Robson? Inclusive, foi o curso o qual eu conheci o Dr. Robson, né, vou falar assim. Eu estava nesse curso, né, e o que consiste, vou falar assim, em resumo, assim, para as pessoas entendam um pouquinho, né, Robson? Sim. É quando a gente tem um conflito, né, vamos imaginar assim, um problema no estômago, e a gente começa a se perguntar, mas de onde é que veio esse problema? Sim. Já sai desse âmbito, inclusive, mais sintomatológico, né, de simplesmente ir num gastro hoje e tomar um remédio para o estômago. As leis biológicas nos permitem entrar um pouquinho mais no porquê que aconteceu essa dor do estômago, né, Robson? E aí, os conflitos que levaram aos problemas ali. Então, vamos dar um exemplo exatamente, quer dar um exemplo de olhos, quer dar um exemplozinho, só para a gente fazer o trilho do conflito, para as pessoas entenderem um pouquinho como a gente enxerga e desenha esse paciente somente pelas leis biológicas, para entender do que se trata, assim, sabe? Como você começou a falar do estômago, eu gostaria de falar dessa linha, que é o seguinte, né? Leis biológicas, né? Então, assim, como é a lógica da biologia. Então, se você está com um problema no estômago, o que o estômago é no nosso corpo? Ele é um órgão para digestão, é um órgão que vai digerir o alimento. Então, uma das primeiras questões que vem à mente é assim, quais as situações que você não está conseguindo digerir, né? O que está acontecendo que você não está conseguindo digerir aquilo ali? E aí, muitas vezes, o paciente ele verbaliza isso na consulta, né? Isso, é como uma pergunta, né? Então, assim, a gente verifica, né? É como eu faço aqui. Eu imagino que você faz um link com algumas coisas. Aqui, por exemplo, para mim, como é que eu junto isso com a odontologia, né? Então, o paciente vem com um conflito, por exemplo, num dente pré-molar. Aquele pré-molar tá com uma cárie ou deu um canal naquele dente, por exemplo. Aí eu vou lá na minha linha de dente órgãos e aí aparece o estômago ligado àquele meridiano do dente. Certo. Aí eu pego esse estômago e falo exatamente, está com problema do estômago? Aí a pessoa fala, inclusive já tô tomando remédio, já passei no médico, tô tomando omeprazol, alguma coisa assim, ou enfim, estou tratando o meu estômago. Aí vem para mim as leis biológicas, que aí eu integro e aí eu pergunto pro paciente, quando é que começou essa dor do estômago? Sim. E aí a gente começa a fazer uma anamnese mais profunda, que já é a linha toda das leis biológicas. Aí eu pergunto para ele, quando é que começou esse problema? Começou mais quando eu tive uma mudança que eu não queria fazer essa mudança, ou num divórcio, começou mais nesse momento. E aí a gente pergunta para o paciente, como o Dr. Robson falou, o que você não está conseguindo digerir dessa história que está te levando a essa dor do estômago? E por que pegou o dente? Porque o dente foi o primeiro órgão físico depois dessa história toda. Então o dente ainda começa a jogar mais toxina, que a gente chama, mais ainda nesse saquinho. Mas o conflito vem já da gente buscando aonde veio mesmo, né, Robson? Sim. E aí nessa, que eu acho lindo, que é onde a gente começa a realmente fazer uma medicina que integra, uma medicina integrativa. Justamente. Porque não está somente eu abrindo e fechando o dente
E você, atrás desse conceito desse médico, quem é que aí não foi num oftalmologista hoje, 5 minutos, pinga o colírio? Eu não consigo me lembrar do rosto de nenhum oftalmologista que eu fui. Sim. Eles não olharam na minha cara. Eu já chegava ali meio embaçada, toma aqui teu óculos e sai aqui. Sim. Imagina você com um oftalmologista que pergunte para você, mas o que é que você não está digerindo? O que você não quer ver que está acontecendo esse problema em relação a esse conflito dos olhos, por exemplo? E aí é que eu acho, assim, lindo. A condição dos olhos é muito interessante, né? Porque a temática central é da necessidade de ver e ser visto, né? Então, assim, por exemplo, o caso de miopia. A miopia é uma condição que a pessoa tem dificuldade de enxergar para longe, mas o perto é muito bom. Então, no cérebro, né, na história dessa pessoa, ela precisou ter essa visão de perto muito boa. Então, o que é isso? Qual o perigo que estava perto que você precisava enxergar bem para você sobreviver, para você se defender, né? Nossa, que maravilhoso, porque eu fui míope por um tempo e depois eu não fui mais. Sim, sim. Olha para você ver, e justamente no tempo que agora você está falando isso, era um conflito que eu tinha muito grande com a minha mãe dentro da minha casa. O que eu não queria ver perto, né? Sim, sim. O que você precisava... Quando eu mudei, fui para a faculdade, a miopia acabou. Assim, são casos, cada um tem a sua história, Fantástico. né? Eu também vou falar que eu sou míope, né? No meu caso, eu comecei a miopia com 10 anos de idade. Então, assim, com 10 anos de idade é quando você está saindo do primeiro setênio, né? Primeiro setênio da vida. E o perigo, o meu organismo entendeu que eu tinha um perigo ali. Mas não é uma coisa tão simples de achar, né? Hoje eu vejo muita questão, por exemplo, relacionada ao masculino. Entendeu? Deus, me conta. Relacionado ao masculino, né? Porque quando a gente tem essa condição do masculino e feminino, entra nessa condição de falta de mãe e falta de pai, né? Entre aspas, né? Porque a grande questão é assim, as coisas que acontecem na vida, elas acontecem. E aí, cada um vai interpretar aquilo conforme ela está conseguindo naquela situação, né? Seria a percepção, isso, a né, percepção Robson? de vida. Então, eu vejo que a minha percepção era uma falta de pai ali, né? E muitas vezes, o que acontece? Não é que o pai não deu atenção, às vezes a própria criança, ela sente isso, sabe? E eu vejo bastante nessa condição da minha miopia, né? Então, assim, hoje ainda tenho miopia, porque eu comecei com 10 anos, então eu vejo essa condição. Às vezes, quando a condição é um pouco mais precoce, é mais difícil da pessoa melhorar fisicamente. Mas quando a gente melhora um sintoma, né? Como o Rafa fala, a gente melhora a vida, né? Então, assim... entender que essas condições, elas estão ali para apontar uma direção, né? Vou dar um outro exemplo, que eu atendi essa semana, um rapaz de ceratocone. Posso só perguntar? Pode, eu aceito. Eu só, em relação à miopia, por exemplo, qual o trilho do conflito, o que você diria para mim, se eu chego lá, falo, tô com miopia, né? Certo. E grau tal, começou agora. Dentro desse trilho do conflito, pelas leis biológicas, por exemplo, nessa análise, o que você diria para mim como uma intenção para eu, talvez, ter uma ideia de onde é que realmente isso poderia tá acontecendo? Um exemplo, eu sei que são inúmeros, cada história de vida é uma história, né? Por isso que a gente faz uma anamnese tão intensa, né? Mas...
qual é o mais básico, assim, sabe, Robson? Eu chegar, o que você me daria de conselho, sabe? Sim. Nesse momento como leis biológicas, dentro desse contexto. Certo. A primeira, assim, é perguntar, né? Porque perguntar o que está acontecendo e o que está de mais estressante na sua vida, né? Porque depende da fase, né, que você está, o sintoma ele se manifesta. Então, na questão da miopia, né, como eu te falei, que é uma necessidade de perto, o que está precisando ser visto de perto? Quais são os perigos que você está vivendo que necessita que você foque naquilo? É isso. Sabe? Era isso. Porque isso, né, nós acreditamos, por conta das leis biológicas, que isso por si só já abre um caminho para que cheguem informações novas. Isso, para mim, eu entendo, Robson, como dar consciência, né? Aquele choque na hora que você está no piloto automático e, de repente, meu Deus, me perguntaram uma coisa que eu não faço sentido disso nenhum. Por que me perguntou isso? Então, dá um bug naquele momento ali, mas que passa o tempo, mesmo que a mente não consiga, naquele momento, ter uma resposta clara, passa um tempinho, parece que você vai tomar água às vezes e aquela resposta ela vem. Nossa, vem uma memória. Então eu acho que é extremamente importante e como diria uma mentora que nós temos em comum também, que é a Mel, né, que é o Núcleo da Consciência Médica. Eu fiz a mentoria, né, e o Robson também. Então é uma mentoria que traz consciência mesmo, e ela sempre fala, uma mentoria de carreira médica. É uma mentoria de carreira médica, exatamente. E abre os horizontes, né? Muitas informações e sobretudo abre para essas perguntas, né? Ela instiga muito que a gente se pergunte, se conheça, quem é você, por que você é oftalmologista, por que você optou por oftalmologia, por que eu sou dentista, o que me levou a ser dentista. E aí dentro dessas perguntas é que eu acho fundamental dar a chance dessa presença, dessa consciência, para que a gente possa ir descobrindo e dar essa chance para o nosso paciente. Que tá às vezes, muitas vezes, fazendo sempre a mesma coisa, rodando em médicos, tratando o mesmo dente toda vez, e não aguento mais isso. E só o fato de uma pergunta dessa vinda num consultório médico, odontológico, que seja, já é um tratamento muito mais humanizado, já é um tratamento onde a gente olha para a cara do paciente e muda tudo, né? Com certeza, porque assim, existe a forma, né, de trabalhar e a forma de se falar as coisas, né? Mas nessa condição aí, muitas vezes o paciente, ele não consegue ver, né? Não consegue entender. Aí quando você fala, realmente ele fala, nossa, realmente faz sentido. Por isso que eu ia falar do ceratocone, por favor, né? Bora que o ceratocone é uma condição... O que é ceratocone? Então, o ceratocone é uma condição que a córnea do olho, ele fica pontiaguda, vira um cone. E isso gera muito grau de óculos, tanto miopia quanto astigmatismo, ou até hipermetropia, mas que mesmo com grau de óculos você não consegue corrigir. Então aí existem tratamentos cirúrgicos e no último aspecto é um transplante de córnea. E pela visão das leis biológicas, o ceratocone está muito relacionado com segredos. Então segredos de família, segredos que às vezes o paciente nem sabe, tá no porque é um segredo, é um segredo, vezes, né? E aí foi interessante esse paciente que eu falei, olha, eu vou te falar umas condições, talvez você não saiba, né? Porque o ceratocone está relacionado a segredos. E às vezes você não sabe, porque é segredo, né? E aí ele falou assim, e eu falei assim para ele, e como é que você vê isso na sua história, né? As pessoas guardam muito segredo de você, como é que é o seu comportamento? Ele falou assim, doutor, a minha mãe fala assim, menino, como é que você faz as coisas e não fala pra gente? Sabe? Então, o comportamento dele já é essa condição do segredo, sabe? Maravilhoso. E aí ele ficou, nossa, mas
é assim, a minha vida inteira foi assim. Ele estava com 45 anos, sabe? Guardando segredos. E aí, né? E aí, Ele no achou caso, muito. você tem acompanhado como tá? Eu tô acompanhando, mas é que é um paciente que foi mais assim, ó, pum, né? Ele não foi um paciente que eu tô fazendo muito acompanhamento, Entendi. sabe? Mas Porque saberemos brevemente que ele Sim. já vai se libertar desse óculos. É e foi muito engraçada a Maravilhoso. história, né? A conversa, sabe? Foi bem interessante. Não, imagino, é fantástico, porque daí eu brinco que é tipo CSI, né? É Sim. viciante. Aham. Robson, vamos aproveitar e inclusive dizer, porque você falou do masculino, né? E Aham. isso é algo que ressoa muito comigo, nossos trabalhos sobre energia, né? Sobre entrar no seu papel, se tá muito mais yang, se tá muito yin. Eu sempre tô falando isso aqui, porque a maioria de nós, às vezes, está tendo muito desequilíbrios em setores de energia feminina e masculina que está levando, obviamente, para problemas físicos, como problemas, cânceres de mama, ordens, né, de útero, disfunções sexuais, uma série de coisas. Tem um teste, né, que a gente chama de teste de lateralidade nas leis biológicas, e eu vou deixar para o Robson explicar um pouquinho isso, né, e aí a gente falar um pouquinho sobre o patch hormonal, que é isso que às vezes acontece, que eu acho maravilhoso. A gente tem uma energia masculina e uma energia feminina, a gente tem os dois, né, a integração disso, né? Que é o que a gente... o equilíbrio, né, que é o que a gente busca na vida, mas predominantemente nós temos uma energia maior e pelas leis biológicas a gente consegue fazer isso, verificar isso pelo teste do aplauso, né, que é simplesmente bater palma. Então bate palma aí, ó. Vê como é que você tá batendo. Tô batendo aqui, hein. Se você bate a sua mão direita em cima da esquerda, você é destro. Se você bate a sua mão esquerda em cima da direita, você é canhoto, né? E aí, o homem, quando ele é destro, ele tem mais uma energia de testosterona, mais a energia masculina. Quando ele bate ao contrário, né? Ao contrário na minha visão, ele é mais uma energia feminina, tem mais a influência do estrogênio. Isso pro homem, Pro homem. Pra mulher é o contrário. Se eu tô batendo aqui, eu escrevo, né? Sou destra com a mão direita. E eu apoio mais primeiro a mão direita. Então significa que a minha energia base é yin, né? Feminina, né? Mais feminina. E se eu batesse mais com a esquerda, seria que a minha energia base seria yang, né? Mais masculina. Isso. Agora, se eu fosse uma mulher canhota e batesse com a direita. Canhota se diz de escrever. Canhota de escrever, isso. Pela visão das leis biológicas, não se considera o lado da escrita. Não se considera. Não se considera. Isso não interfere em nada, não, né? A questão é o teste do aplauso, só. Isso, então é isso. É só isso. E aí, a partir disso... É tudo isso, né? Só que é tudo, só que é tudo. Porque a partir dessa informação, né? Isso. E eu vou começar dando o meu caso, e o Robson depois ele complementa no masculino. Eu, Flávia, né, por conta de um histórico familiar, por conta dos meus conflitos quando criança, eu copiei muito uma energia onde a minha mãe estava numa energia mais masculina, mas eu acho que eu não gosto muito de usar a masculina, eu gosto de usar yang, porque não necessariamente o masculino é do homem ou feminino, então eu gosto de usar muito o termo energia. Então, eu estava numa energia mais yang, né? Teoricamente, entre aspas, mais masculina, né? Mais de testosterona, mais de ir para a vida. E o meu yin estava muito pouquinho, porque o yin na minha casa era o meu pai. Então, isso fez com que eu entrasse, o que a gente chama de patch hormonal, que seria eu sair da minha energia base e ir para uma energia mais do fazer. Não significa que eu fiquei masculina, não é sobre isso. É sobre eu não me permitir, por exemplo, ficar mais em casa às vezes, ficar mais recolhida,
períodos de menstruação, a gente achar que tem que trabalhar e tem que produzir. E eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, gosta de produzir, mas eu comecei a entender o quanto isso eu estava passando por cima da minha energia base, das minhas vontades também de ficar em casa, de fazer coisas de mulher mesmo, sabe? Eu percebi o meu guarda-roupa, o quanto tinha mais calças do que saia, e isso criou-se alguns nódulos físicos em relação à parte embrionária. Eu comecei a ver uns problemas, inclusive mais hormonais, em relação a essas discrepâncias aí. E aí o Robson vai contar um pouquinho da história dele, o que esse conflito também, de uma certa forma, causou, né? Sim, com certeza, porque assim, a sua energia base é o que te convida, a sua vida te convida a viver aquela energia base. Mas pelas suas... pelo que você vive, pelo que você viveu, pode ser que você não esteja naquela sua energia base e aí você está nesse patch, né? Nesse patch hormonal e está na energia mais feminina. Então, assim, eu tenho sintomas físicos que estão mais relacionados com a parte feminina, né? E uma das condições da parte masculina é de ir para cima, né? Ir para caça, né? Biologicamente, sabe? Sim. E, por exemplo, hoje eu estar aqui falando numa câmera aqui é uma condição que eu tive que trabalhar muito para eu fazer isso aqui, sabe? Não é uma condição que... gostosinha, né, Rosa? Ai, que delícia! Vou ali falar. Vou ali falar, porque não quero me expor, sabe? Então, é uma condição aí que eu só entrei nisso pelo autoconhecimento. Eu só consegui olhar dessa forma pelo autoconhecimento. E o quanto que isso me fez olhar para as questões que eu nem sabia em relação ao meu pai, em relação ao meu avô, em relação a várias condições. Porque sempre tem um conflito. Às vezes, por exemplo, não entrou nesse patch hormonal pela ausência de um pai. Às vezes o pai faleceu, ou o pai às vezes alcoólatra, algum conflito na família, às vezes pode ter desvinculado isso. Então normalmente é buscar as raízes disso, não é um problema, digamos assim, né? Que não vai ter volta, né? Não é sobre isso, porque dando luz com o autoconhecimento, a gente consegue, inclusive, fazer novos caminhos. Esse para mim, é o grande barato do autoconhecimento. Eu não ter que falar a genética, né, Robson? Eu nasci assim, meio Gabriela, vou morrer assim. Eu nunca acreditei nisso. Eu gosto mais da ideia da epigenética, onde tudo pode ser transformado desde que eu mude os caminhos, mude os hábitos em relação ao corpo. Se eu posso mudar a comida, eu vou achando novas percepções, que foi o que a gente conversou. Outra coisa que, assim, eu vou aproveitar você aqui, porque esse homem, ele é, assim, do autoconhecimento, ele é um poço de sabedoria de N coisas. Então, eu vou deixar vocês com um pouquinho de gostinho, porque nós falamos de leis biológicas, integrativa, e esse maravilhoso, ele entende muito de uma ferramenta que eu acho, assim, fantástica, e também do autoconhecimento, que é o Eneagrama. Então, juntando com o Eneagrama, se você pudesse resumir um pouquinho o que é o Eneagrama para as pessoas, assim, um pouquinho, e a gente tem os tipos do Eneagrama, e o que isso de fato tem te ajudado, inclusive no entendimento do consultório, como é que você tem unido essas ferramentas na sua vida e nos atendimentos, sabe, Robson? O que muda isso? E o Eneagrama a gente também em comum muito nesse grupo, então fique ligado nessa história, essa é boa. Sim. Primeira condição que eu entendi do Eneagrama, que assim, basicamente ele é uma definição de tipos de personalidade. Só que ele não é isso. Ele é um mapa de desenvolvimento pessoal, né? Então, eu vou falar de mim, do que eu experiencio, né? Eu sou um tipo 9. E o tipo 9 é o que esquece de si,
ele esquece da sua força, ele esquece do seu amor próprio, né? E ele tem uma condição de que a opinião dele não tem valor. Então, muitas vezes ele fica de lado, ele não se posiciona. E aí entra também na questão da energia, né? E se eu tô nesse pet, eu não vou me posicionar, entendeu? Tudo tá ligado. Tudo tá ligado. Tudo tá ligado. Então, se eu sou um 9 e tô aquele 9, né, com medo de fazer as coisas, você entendendo que isso é uma forma de você se proteger, você pode fazer diferente. Porque a criança, quando ela entendeu que esse tipo de personalidade era uma forma dela conseguir sobreviver a esse mundo doido, ela foi desse jeito. E a gente vai ficando mais, sabendo, já ficando mais generoso com a gente vai também, generoso, né? com certeza. E se amando mais. Eu queria fazer... Você vai manter aí, que você vai voltar nesse ponto. Tá. Eu queria fazer só um adendo com o que você falou do tipo 9, né? Quando a gente tem esse autoconhecimento e traz para o consultório, eu vou dar um exemplo para você. Se eu sei, por exemplo, que um paciente tem perda óssea, o que é a perda óssea? O paciente chega com uma perda óssea para mim. Periodontite tem perda óssea ou está perdendo um dente por perda óssea. É claro que tem os conflitos físicos, patológicos, bactéria, tem fungo, tem vários desencadeadores físicos que estão ocorrendo ali, falta de vitamina. Só que aí, se eu for aprofundando mais, de repente tem um baixo nível de testosterona. Por que é que tem baixa testosterona? Entra nesse processo energético que você está falando. Porque muitas vezes esse paciente também pode estar em quê? Em PET hormonal. E agindo com uma energia mais feminina, é óbvio que a testosterona vai estar mais baixa. Um corpo mais tóxico vai eliminar mais e comprometer mais a parte hormonal. Também vai pegar todo esse processo dentro desse conflito. E aí, entrando mais um pouquinho ainda, quando a gente fala dói até os ossos. O que é doer até os ossos? Dói muito profundo. E a perda óssea dentro desses conflitos, e aí a gente já pode linkar com as leis biológicas, e aí olha para você ver, já vai mudando. Dentro das leis biológicas, doer até os ossos é a maior desvalorização de si mesma. É a desvalorização profunda. É a falta de amor próprio. Quem é que não se identifica hoje com essa falta de amor próprio? Eu mesma tive que trabalhar muito essa questão do amor próprio. A minha família toda tem um histórico de osteoporose, todos os problemas dos ossos. Será que eu não tenho isso também? Tenho também. Só que eu tive que trabalhar o que então? O meu amor próprio. E aí, ligando para o Eneagrama, onde é que entra isso? O 9 já nos dá uma ideia de que ele tem uma tendência muito grande a essa desvalorização também, consequentemente a ter um problema de perda óssea. Então não é tratar só a periodontia, por exemplo. Precisa de um insight disso tudo para ver de onde é que está vindo. Então, bora voltar para esse 9. Tudo que você falou, Flávia, me veio assim para eu também falar sobre a questão da medicina integrativa, né? Porque, assim, como você falou, vou tratar aquela perda óssea e muitas vezes a pessoa quer um remédio para tratar aquela perda óssea, né? O remédio ali, ele vai ser usado como uma forma ali, físico naquele ponto. Mas a questão da minha medicina integrativa é entender todo esse processo, né? Para a gente conseguir realmente que essa pessoa consiga uma melhora em todos os aspectos, né? Então, assim, pontualmente ela vai usar alguma coisa, tudo bem. Mas se você não consegue entender o que está acontecendo ali, muitas vezes isso piora, vem com outras condições, aí entra nesse conflito, num outro conceito que chama massa de conflito, que ele vai aumentando e aí acaba tendo uma dificuldade bem maior de tratamento, né? Vai então somatizando, vai somatizando, né? vai mudando. Eu costumo falar dessa parte que
vai ficando mais profundo, né? Essas couraças, elas vão ficando mais profundas. Sim. Quando a gente consegue vir, digamos assim, antes, né, de chegar lá no laboratório, tem um estado inflamatório, cancerígeno, por exemplo, é porque adentrou essas camadas que nós estamos comentando em partes muito profundas. Já pegou no órgão. Então, assim, é muito... Agora eu vou voltar na nossa mentora, Mel. É muito inteligente que a gente busque já antes a trilha do conflito. Sim, para que não exista... Porque ela fala, é o trabalho sobre si. É o trabalho sobre si. É sempre. Então, voltando no Enneagrama, aí eu vou colocar para você assim, um lado que eu correlacionei, por exemplo, um sintoma, uma doença, né, muito atual hoje em dia, que é a obesidade, sobrepeso, né? E eu correlacionei ela para poder falar sobre alguns tipos, tá? Não, assim, a ideia do Enneagrama não é você saber decoradinho cada tipo, não, mas você entender como que cada um pode funcionar numa determinada situação. Então, uma obesidade, por exemplo, tem um tipo do Enneagrama, que é o 7, que o 7, ele é a pessoa... A Flávia vai falar depois do 7, que ela é um 7. Ela é uma pessoa que busca a gratificação imediata. Então, ela precisa ter várias experiências ali para que isso, de alguma forma, preencha o que está faltando ali dentro. Só que os tipos do Enneagrama, o que ele mais busca fora é o que ele menos consegue e, na verdade, é o que ele já tem dentro. Então, ele entender que ele não precisa estar buscando lá fora isso, é uma forma dele se amar mais, né? Ele conseguir ficar conseguir ficar numa plenitude ali na vida dele. Então, a questão da obesidade, por exemplo, né? Às vezes a pessoa, um 7, ela precisa ter várias experiências, né? Então, assim, experiência de viagem, experiências de festas, ou experiências gastronômicas. Ela precisa conhecer todos os tipos de comida e, às vezes, nessa condição, ela tem muita questão do alimento açucarado. E o açúcar, ele é muito viciante, né? E ele é mais viciante que cocaína, como já foi comprovado, né? E essa condição, um 7, ele tem essa coisa da gula. Do vício também. Eu acho que a gente pode usar até, fazer uma analogia, e eu estou dizendo isso de um lugar, eu não entendo muito do 9 nem do 1, mas do 7 eu entendo. E dentro dessa gula que você fala, para mim, eu cheguei nos lugares dos vícios. O quanto eu tenho dentro de mim, por conta de toda uma história, uma propensão ao vício, no caso, no meu vício, do prazer, da parte boa, né? Então eu quero fazer, nesse caso a gula, ultimamente eu tenho um orai e vigiai, que é a do autoconhecimento, porque também pode ser viciante, eu entrei muito nesse looping. Então eu quero fazer podcast, eu quero ir no Enneagrama, mas é um vício bom, né? Eu tô indo ali, não fui pro açúcar. Sim. Mas mesmo assim, qualquer tipo de vício vício. Isso pode gerar uma compulsão alimentar. Exatamente, né? Que aí entra, se for para o corpo nesse lance, é o que você está descrevendo, isso, né, Robson? Pode gerar uma compulsão alimentar. Então, entender que você pode estar funcionando desse jeito pelo seu tipo de personalidade é uma forma de, às vezes você não está conseguindo, você quer fazer dieta e tal e não consegue. Então, às vezes você entendendo que isso pode estar em outro nível, e normalmente a maioria das vezes está, né? Isso você pode ter uma melhora. Aí eu quero falar de um outro tipo, que é o tipo 6, né? O tipo 6, ele é uma personalidade que ele busca segurança. Então, ele quer segurança de todo jeito, né? Porque ele acha que ele não é capaz de ter essa segurança. Ele acha que essa segurança ele vai conseguir em outra pessoa, numa instituição boa, e muitas vezes ele tem aquele pensamento de que as coisas vão dar errado. Então ele vai pensando, se isso der errado eu vou fazer isso, se isso der errado eu vou fazer isso, e vai construindo uma condição que não existe, só existe na cabeça, na ilusão, né?
Então essa segurança ele acaba, entre aspas, podendo descontar na comida, né? Porque aí eu queria entrar um pouquinho na condição das leis biológicas, porque as leis biológicas elas falam assim que quando você tem um tecido adiposo maior, isso é uma condição de você ter uma proteção, de você ter uma capa, né? Por exemplo, os animais grandes, né? Um elefante, um urso, ele tem muita gordura. Então ele é um animal que ele tem proteção perante aos outros, né? Então você ter essa retenção de gordura inconscientemente é uma forma de você se proteger. E é essa ansiedade, né? Ansiedade de querer ter, que tá com esse medo. Também, né, Robson? E achar que tem um controle. E achar que é muito controle também, sim, né? Esse estoque de coisa também, né? E essa característica do tipo 6, que ele busca essa segurança, mas na realidade a pessoa que tem mais segurança é ela. Ela é a pessoa que tem confiança, que é a pessoa da coragem, mas ela não consegue acessar. Entendeu? Então entender isso, que a pessoa funciona assim, ela vai conseguir mudar a história dela, sabe? Eu escutei, você me fez lembrar agora, né, uma frase da minha terapeuta essa semana, fantástica, que ela fez uma pergunta para mim um dia, ela falou assim, mas o que você mais admira nessa pessoa? O que sim, leva essa paixão por essa pessoa? Aí, o que é o motivo daquilo é a tua maior falta. Falta no sentido, você tem, mas você é inteligente que você olhe para isso, para aumentar isso em você. O que você mais admira em fulano e cicrano é o que você mais tem que trabalhar em você, porque é o que está faltando aí dentro. Então nada é fora, é tudo dentro. Justamente. Então isso eu aprendi muito nessa gula do 7, né, de querer as coisas externas, e foi somente quando eu fechei, né, fui fechando todas essas janelas de uma certa forma externas, me coloquei ali na casinha, né, nas minhas meditações, agora eu vou sustentar aqui. O que é meu? Por que eu tenho que sair tanto dessa forma? Por que eu tenho que comer tanto? Por que eu tenho que estar sempre cercada de pessoas? E por quê? Eu não consigo ficar sozinha? O que está acontecendo aqui dentro desse momento? Então, isso eu acho, meu Deus, como é libertador isso, né? Com certeza, fantástico, né? É muito fantástico, é muito fantástico. Bom, eu ficaria com esse homem maravilhoso. Posso falar só mais um não, do 9? Não, você vai falar muito mais, porque eu tenho mais perguntas. Ai, do 9, é claro que pode, porque do 9. Encontrar nessa obesidade aí, né? Maravilhoso. O que falta, né? Porque o 9 é essa personalidade que ele gosta do ambiente harmônico. O ambiente estando harmônico, ele está bem, né? E na questão da obesidade, por exemplo, se um tipo 9 está numa família, que a família está desconectada com o corpo, está se alimentando de qualquer forma, não tem preocupação, está todo final de semana numa pizzaria, segunda-feira está muito corrido, então vão comer um Big Mac, e é assim. E o 9, para ele está tudo bem, só que ele se abandona nisso, né? Então muitas vezes ele tá ruim, tá mal, fisicamente mal, só que o ambiente está legal, para ele não vai se importar em estar ali, né? Por causa dessa opinião dele. Ele não está sentindo, talvez. Ele não está também, sentindo, né, justamente, por isso que a gente tem A gente fala muito sobre o sentir, né? O sentir do coração, o sentir do corpo, e muitas vezes eu mesma não entendia isso quando alguém falava para mim, porque eu não sentia. Então, para mim, essa balela de sentir, porque eu não sentia. E o que era esse sentir? O que era isso? É sair dessa mente faladora e realmente, opa, peraí, deixa eu me colocar aqui para eu ver o que está acontecendo. O que é esse sentir para você? Porque eu sei que você também, dentro desse eneatipo, assim como eu, também teve que descongelar, né? A gente falou isso no episódio do Tantra, inclusive, quem não assistiu, volta um pouquinho. Tem um episódio que eu fiz com a Deva Madhavi, onde a gente fala numa outra linguagem, né? Mas o que é esse sentir, né? Como é que volta para o corpo para esse sentir? Como foi isso para você
dentro do contexto do seu enneagrama, que eu sei também que tem esses conflitos como o meu. Com certeza, Flávia. A primeira questão do sentir é estar aqui e agora. Eu estou aqui e agora, sentado nessa cadeira, com minhas pernas, minha barriga aqui, ó, meu corpo, sentindo o corpo físico. E para um 9, ele é o que mais tem isso, só que ele não consegue acessar, entendeu? Então, hoje, eu entendendo que o meu corpo físico é a minha plataforma, muda muito a condição de eu conseguir entrar no sentir, que eu sentir aqui, ó, no coração, né? Que é o nosso segundo centro aqui de inteligência. Só que para o 9, ele está totalmente desconectado desse corpo. Então, por conta de uma dor, né? Muita dor. Então, assim, trazer esses elementos terra, né? Trazer aqui para esse corpo físico é uma das formas fantásticas, né? Então, até assim, hoje eu faço atividade física todo dia. Antes de vir aqui, eu fiz atividade física. Que é uma forma que traz para o corpo de e sai da mente, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, faz 10 polichinelos. Quando começar muito, 10 polichinelos te tiram de um estado mental para trazer para o corpo. Meditação, né? Então você está aderindo hoje à academia. Eu faço atividade física todo dia, né? E isso é uma prática. Só que por exemplo, se você vai perguntar para os meus amigos na faculdade, eu era o cara do sofá. Eu quero ficar ali no sofá, tá tudo bem. Pra quê, gente? Não, vou ficar aqui no sofá, tá tranquilo. Não, tá tranquilo, vou ficar aqui. Só que isso, né, não é realmente... Tá vendo como o meu potencial que poderia ter sido explorado maior? Não, mas tudo tem seu tempo, Tudo tem seu tempo, justamente. Então, hoje eu entendo que isso é uma forma, né? Se eu tô com os pensamentos muito, né, louco, assim, cara, levanta, vai, né, dá uns pulinhos e tal. E é isso. Voltei. Pronto. Estamos aqui agora, para conseguir. O sofá sempre vai convidar, né? Vai. O sofá convida. Vai. Exatamente. Não vai passar isso, né? Eu vejo que, assim, a vida não facilita. Sim. Ela vai convidar, o sofá vai convidar, a gula vai convidar. E essa presença que você disse agora, que é estar presente no corpo, para mim, hoje, é o que me faz olhar para aquilo e falar assim, beleza, tá me convidando para essa gula aqui. Mas não é legal isso para mim agora. Isso aqui não vai me fazer bem. Eu não decido hoje que eu não vou fazer esse caminho aqui agora. Ou não. Ou de repente eu tô ali e falo assim, você quer saber? Eu vou comer, vou experimentar, vou no porquilo ali e vou experimentar um de cada. Sim. E tá tudo bem, mas desde que isso seja consciente, presente para eu estar vendo, presente para falar assim, hoje eu não vou para academia, eu vou ficar deitado. Aí vem uma voz assim, você tem certeza? Você sabe que isso aí é do 9, né? Isso foi interessante. Você sabe que é do 9, né? Interessante você falar isso, Flávia, porque assim, a gente está falando de especificamente de tipos, só que nós temos todos os tipos dentro da gente, né? Então essa questão da procrastinação, o 9 é mais forte, mas todas as pessoas têm essa procrastinação. A questão da gula, para o 7 é mais forte, mas todas as pessoas têm num certo nível. Então, por isso que é um desenvolvimento pessoal, né? É uma condição de conseguir olhar nessas condições e, posso fazer diferente. Posso ser generoso comigo, posso ser generosa, não precisa ser na luta ali, né? Eu acho que a gente pode ir na presença, sobretudo, tá se encontrando. Aliás, eu sinto que nós nos encontramos muito nessa presença, porque eu me lembro como se fosse hoje, né, no curso, né, do Rafael. Eu não tinha conversado com você e eu saí no intervalo, assim, num dos cafés, e você estava meditando. E eu, naquele momento eu olhei e falei, nossa, é isso.
Olha que uma pessoa na hora do café, meditando, eu vou sentar ali com ele agora. Sim, E sentou. sentir necessidade de sentar ao lado dele para me juntar a essa calmaria dessa presença. E hoje eu entendo que, na verdade, ali, o que estava acontecendo era justamente uma ressonância do que eu precisava, do que eu preciso para silenciar, para eu entrar em presença, que eu sei que isso é a parte luz, né? Digamos assim, do meu eneatipo. Você sabe que essa é a parte luz, aonde você encontra o seu eneatipo, e é como se eu sentisse que as nossas luzes se encontraram ali e se tornaram mais fortes, inclusive, sendo atraídas por isso. Então, eu agradeço muito, viu, Robson, por essa... Tô arrepiado aqui. Por essa conexão, porque é isso que eu sinto. E eu acho que quando você falou para mim, inclusive, sobre o nome, né, Janelas da Alma, eu, assim, fiquei arrepiada, porque me conectou muito a esse lugar, né, onde a gente encontrou dessa alma, o que é essa alma, né, e é uma alma que está dentro de todos nós, né, igual a todo mundo, e que ela é que, de fato, nos conecta. E eu queria, de repente... Já está até finalizando, eu sei que eu ficaria aqui até amanhã com esse homem maravilhoso. A gente vai fazer mais episódios, né? Assim, curtam, escrevam no comentário qual assunto que vocês gostarem mais para a gente repetir aqui, né, entrar um pouquinho mais. Mas eu queria que você, assim, já num sentido até de finalizar, mas contasse um pouquinho sobre como veio a janela da alma para você. E o que você diria para essa pessoa que está assistindo a gente ali, né, dentro desses conceitos de autoconhecimento, o que você gostaria dentro desse seu novo servir, porque é uma grande transição que a gente passa e eu sei que você tá dentro de todo esse processo, assim como eu também, agora é dentista, agora é terapeuta, até integrar tudo isso. O que mais te deixa feliz, sabe, Robson, nesse servir novo para essas pessoas dentro desse novo conceito do Janelas da Alma? Né? É assim, a minha jornada, ela iniciou com essa medicina integrativa, sempre a medicina, mas depois a medicina integrativa. Antes de fazer a medicina integrativa, eu já era oftalmo. Né? E eu entrei na medicina integrativa e foi um conflito grande de entender assim, porque normalmente o oftalmo, às vezes ele não é nem visto como médico, né? Você é um oftalmo, ele só vê o olho e até mesmo os oftalmos, ela fala, se tiver algum problema chama o médico, que eu só sei de olho, entendeu? Até mesmo dentro do grupo tem fragmentos. Sim, dentro da oftalmo, eu falo assim, não, eu sou oftalmo, não sou médico. Tipo, Deus. Se acontecer alguma coisa, sabe? Então, o que acontece? Era uma condição difícil de eu estar juntando a integrativa com o oftalmo, né? Falei assim, mas não bate, né? Pelas minhas crenças, tal, não bate, tal. E de repente, eu li um livro que é chama Não Começou Com Você, que ele tá naquele seriado da Netflix, da outra mulher, que é uma condição de constelação familiar. E o autor desse livro, ele tem um instituto, né, de constelação nos Estados Unidos. Ele começa a busca espiritual dele por um problema na retina, que ele não conseguia mais enxergar, e ele ficou desesperado com aquilo. Então, eu entendendo da questão física, do que pode estar acontecendo com o olho, e olhando a partir daí o que pode ter acontecido com um trauma psicológico, é mais potente. Então, eu consigo olhar dessa forma, né? Claro que, assim, eu nunca vou excluir a medicina tradicional em relação... Vai precisar fazer uma cirurgia, vai precisar fazer uma medicação, isso ok, mas tem horas, tem o seu lugar certo. Cada coisa tem seu lugar, entendeu? Então eu nunca vou excluir nada. É uma integração, justamente do excluir, né, que eu tava falando. Eu tava querendo excluir o oftalmo, né? Não integrar, e não é a minha história.
Entendeu? Então, o que me deixa mais feliz hoje é conseguir passar a minha história e que o paciente consiga entender a história dele para que ele seja o potencial que ele veio fazer aqui, né? Que ele consiga ter esse potencial de uma forma bela. Então, assim, a partir daí, olhar as questões psicológicas, olhar por que você funciona assim, olhar o seu tipo de eneagrama, como que você pode fazer diferente. Então, é tudo isso junto e misturado. Sabe como eu vejo? Eu vejo um olhar para a alma, sabe? Quando a pessoa vai lá e vai com a ideia de pingar um colírio e de repente aquele colírio, pum, bem 7, assim, de imaginação, joga para dentro e começa a ver a alma dela. Para mim, você é isso. Você vai passar isso para as pessoas. É um grande espelho seu. E é uma grande oportunidade para quem passar com esse maravilhoso de ter esse espelhamento, de se ver, né, literalmente a sua alma, olhar o seu conflito, as coragens aí dentro. É como eu vejo você olhando por esse olhar de olhos que, assim, é lindo isso. Você falou da coragem, né? Sair desse pet, sair dessa condição que as suas crenças te botaram ali, a coragem, né? Coragem, eu gosto muito de falar que a coragem é a ação pelo coração, então vem no sentir, de estar no corpo, de estar no aqui agora, eu estou sentindo. Então, a partir do momento que eu sinto, eu faço de uma forma leve, né? Não é chegar e xingar todo mundo, brigar com todo mundo. Isso fica fácil, né? Porque não é a coragem, é a agressividade. É o medo, é a né? Violência, a violência, todo ato violento é medo. Então, se a pessoa grita, é porque ela tem medo. Todo grito é um medo. Então, coragem não tem nada a ver com grito, nem nada disso. Há de se ter muita coragem para, enfim, mudar, sair de uma condição de oftalmo para leis biológicas, eneagrama, e há de se ter muita coragem. E para o 9, fica muito isso, um outro livro, A Coragem de Não Agradar. Coragem de Não Agradar. Maravilhoso. Né? E a coragem, o medo, né? Aí. Fica o medo, e o medo do quê, né? Provavelmente de ser rejeitado, né? Que é uma ferida de criança que a gente também vai acessando em função do autoconhecimento. Bom, eu imagino que você está aí assim com a cabeça, que maravilhoso, porque é muito papo para nós, né, Eu tô aqui extremamente grato, extremamente feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Toda a sua confiança, você é fantástico. Passa as suas redes, o que você está fazendo para o pessoal acompanhar. A rede é Dr. Robson Takeda, @Dr. Robson Takeda. E aí ali eu falo de tudo isso, né? Sempre vou estar colocando os casos clínicos, coloco o eneagrama, então, e quem tiver dúvida, alguma coisa, manda uma mensagem aí que a gente está aí. Vou deixar também aqui embaixo nos comentários, comentem o que acharam, o que gostaram mais, para que a gente possa mandar mais informações dessa. Eu sei que é muita coisa nova, né? Então você que está aí, eu tenho certeza que está ressoando com esse novo, você também está buscando essa janela da alma, esse sorriso da alma, já tem alguma coisa aí que está mexendo com você. Eu só queria deixar mais uma coisa, que é assim, você se permitir a ter esse acesso. Porque a permissão, ela te dá uma liberdade, é a sua permissão para você, para a sua vida. Que lindo, permita-se. Muito grata você que está aí assistindo, comentando, dando o seu precioso tempo pra gente, para escutar coisas novas. Robson, mais uma vez, gratidão, meu amigo. Estamos juntos nessa jornada. Sim. Que muitas vezes é
é desafiadora, é necessário Sim, coragem. desafiador. Saiba que a Gi vai estar sempre somando aqui, a gente vai estar junto e junto a gente é mais forte. Arro. Te espero no próximo episódio, que vai ser fantástico também. O Robson vai assistir, porque esse também ele conhece. Depois ela dá uns spoilers. Gratidão total a você. Te vejo na próxima. Um beijo.